Mas ainda tem a palavra. Então ainda legal. tem a palavra. Manda esse link para todo mundo que você conhece. Amém? Amém. E aqueles que entenderam, fazem. Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, Tu é a graça, Tu é a misericórdia. Nessa noite estamos aqui em Tua presença. Pai, a Tua palavra, ela é escudo, ela é bloqueio. A Tua palavra, ela é alimento para as nossas vidas. Então, Pai, de uma forma poderosa, única, usa o Teu Filho, mais uma vez, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Todos dizem... Aleluia. Vamos adorar só mais um pouquinho. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio a paz que quero ficar. E não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas Tu que podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a Ti. Diga pra Ele, lamento viver só pra mim mesmo, lamento ver que és meu sustento. Leva-me a diga só quero a Ti. Nada mais, só quero a e nada pois uma vez que eu coloquei e nada mais me satisfaz. Uma vez que eu só Aleluia, te amamos, Jesus, te amamos.
te amamos. Senta no teu lugar. Abre sua Bíblia em Mateus. Eu ia falar Marcos. Mateus capítulo 20. Do 26 ao 28. O tema dessa mensagem, dessa noite, tarde e noite, é Jesus, o melhor exemplo. Diz para o seu irmão aí do lado: Jesus, Ele é o melhor exemplo. Mateus capítulo 20, versículo 26, 27 e 28 diz: Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem. Você deu para notar que na sua Bíblia está aí Filho e Homem com letra maiúscula. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto. Tudo aqui é voltado para o Senhor, Pai. Toda conexão aqui é voltada para o Senhor, Pai. Me usa para que essa mensagem seja totalmente inversa, voltada do Senhor para a nossa igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o melhor exemplo. Nessa noite, Deus me incomodou a preparar uma mensagem falando sobre serviço. O que é serviço para mim e para você? A cultura do servir é transformar vidas, é transformar comunidades, é transformar uma geração, é transformar um ambiente, é transformar pessoas. A cultura do servir, ela vai além de um conjunto de boas ações. Ela trata-se de um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É o estilo voltado a querer ajudar o próximo. É querer fazer algo pelo próximo, pela comunidade, pela sociedade, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E essa cultura, ela molda a nossa identidade cristã. Ela influencia o nosso caráter e tem o poder de transformar a igreja e a sociedade. A cultura do servir, ela tem o poder, ela nos molda no nosso caráter, tem o poder de transformar a nossa igreja. Igreja que eu digo não é apenas 4 paredes, não, viu? Igreja é nós em comunidade. Amém? Amém, igreja? Igreja somos nós em comunidade, transformar a nossa vida, o nosso caráter, meu com o seu com o meu. Todos nós precisamos ser moldados em alguma situação. E a cultura do servir ensina e molda a nós. E nós vamos nos aprofundar um pouco essa noite sobre essa cultura, sobre o serviço. Porque servir é desenvolver uma paixão, é desenvolver o nosso eu de acordo com aquilo que Jesus quer em nós. Tem desafios? Tem, com certeza. Tem recompensas também. A cultura do servir tem suas raízes no próprio caráter de Deus. Desde o Antigo Testamento já se falava, Deus já chamava o seu povo para servir a outros. Servir aos necessitados, servir promovendo justiça e agir com misericórdia.
E Jesus é nosso exemplo supremo do servir. Por isso que o tema da mensagem é Jesus, o melhor exemplo. A maior expressão do servir, do serviço, foi demonstrada por Cristo, por Jesus. Que Ele não necessitava, Ele não precisava vir ao mundo, Ele não precisava aprender características de criança, de adolescente, de adulto, para vir morrer numa cruz do Calvário, que quem era morto nessa situação, era por conta que tinha cometido crimes, e Jesus nem sequer pecou, e ao terceiro dia ressuscitar. Teoricamente, Jesus não precisava passar por isso, mas propositalmente, Jesus nos libertou. Jesus transformou a nossa vida, transformou a nossa história, por um propósito. E Ele é o maior exemplo de servir. Em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7, diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Em João capítulo 13, versículo 14 e 15 diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, isso Ele estava falando para os discípulos, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Já imaginou? Jesus, vindo em forma humana, Ele vem e seleciona uns discípulos para serem mais próximos dEle, para criar essa cultura do servir para o mundo, para a sociedade. E após Ele criar essa cultura, na criação da cultura, Ele demonstra como deve ser feito. Como é o evangelho do serviço, como é o evangelho de Cristo no modo prático. E o evangelho de Cristo no modo prático é fazendo o que Ele fez. E Jesus vai e lava os pés dos discípulos. E lavando os pés dos discípulos, Ele dá um ensinamento para os discípulos. Não é simplesmente para deixar os pés limpos, não. É para dizer: a mesma maneira que eu fiz com vocês, vai e faça com outros. É olhar os pés, os nossos pés, muitas vezes, principalmente mulher, né? Não quer mostrar os pés quando a unha está borrada, né, Jane? Não quer mostrar os pés quando não fez as unhas. Aí imagina só, Jesus chega hoje em você e lava teus pés, do jeito que teu pezinho está hoje aí. Talvez hoje esteja mais limpinho nesse momento, mas imagina só você em uma obra. Imagina só você tendo que ir no centro do Recife, pisar na lama lá, e daqui a pouco voltar e lá no meio do caminho Jesus pegar e dizer: eu quero lavar teus pés agora. Por que eu estou falando isso? Porque o servir de Jesus não é um servir apenas aqui na igreja, começa aqui para lá para fora. Amém? O servir de Jesus na nossa vida, na sociedade, vai muito, mas muito além do que servir aqui. É o servir o invisível. É Ele estar numa estrada,
indo visitar uma cidade e pegar no meio do caminho e dizer: não, a gente vai passar por Samaria. Por quê? Mas Senhor, não tem necessidade da gente passar ali. Aquele povo vai meter um pau em nós. Parafraseando Cássio Marcos, revista e corrigida. A gente vai levar uma pisa ali, Senhor. O povo vai vir atrás de nós, vai meter chicotada na gente, vai jogar pedra. Aí Jesus pega: a gente tem que passar em Samaria. Quando chega lá, vai alguns comprar comida. Aí Jesus encontra uma mulher num poço, cheia de sujeira espiritualmente falando, cheia de pecados, cheia de erros, de falhas. O que é que Jesus faz? Ele não simplesmente lava os pés dela, não. Ele não lavou os pés dela, ele lavou a vida dela inteira. Ele demonstrou o que é servir. É ir num lugar que parece que é impossível a gente se estabelecer lá. Mas lá tem um ponto por trás de prostituição, que tem homossexuais, transexuais, e a gente vai transformar aquele ponto de prostituição e vai convidar aquele povo para conhecer Jesus, porque muitas vezes eles nem conheceram, e nós vamos falar de Jesus para aquele povo e transformar aquele ambiente. Lavar os pés de outros é a gente entender que a gente tem que ir aonde ninguém quer ir, fazer o que ninguém quer fazer. Filipenses, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, porque Ele não deixou de ser Deus, não. Ele foi, é e sempre será. Mas Ele se humilhou, diz a palavra. Se fez como humano, como homem, para mostrar a gente como é que é para servir. Jesus, Ele não apenas ensinou sobre servir, Ele viveu essa verdade. Os professores de plantão, meu pastor Leandro é professor de física. Glória a Deus. Eu não gosto de física. Oh! Teve mais um adolescente aqui que gritou: cuidado, viu? Papai e mamãe estão escutando, viu? Mas deu uma prova de espanhol para ele resolver. Uou! Deu uma prova de inglês para ele resolver. Eu nem botei matemática e português, porque é mais, ele ia dizer uou, né? Sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós temos características que precisamos melhorar. O inglês, o espanhol, não. Talvez sim para você. Deus talvez te chamou para ir para outro lugar do mundo. Mas temos características na nossa vida, no servir, que nós precisamos sim melhorar. Amém ou não amém? E o que é que nós precisamos melhorar de acordo com esses textos que a gente leu? Como é que a gente desenvolve a cultura de Cristo no serviço? Criar uma cultura de serviço exige mais do que apenas boas intenções. Isso requer transformação de mentalidade e prática contínua. E um bem essencial: compromisso. O nosso compromisso com aquilo que nós queremos fazer vai determinar aonde nós vamos chegar. Nós temos tantos compromissos
humanamente falando, no nosso decorrer do nosso dia a dia, que eu não vou nem dizer fora Cristo, que isso é a coisa mais troncha que existe de falar. Porque eu vivo Cristo no meu trabalho, eu vivo Cristo dentro da igreja, eu vivo Cristo fora da igreja, eu vivo Cristo na minha casa. Então eu dizer fora a igreja, me desculpe, mas não existe dois Cássios, não existe duas famílias de Cássio, existe uma pisada e formada na rocha que é Cristo, seja aqui dentro, seja lá fora. E a sua também tem que ser a mesma. E o meu servir, o seu servir, seja dentro da igreja, ou seja em casa, porque o nosso ministério começa em casa. Amém, igreja? Nós precisamos servir igualitariamente, totalmente. Quem tem filho, quando o nosso filho fica doente, o que é que a gente faz? A gente fica logo preocupado, a gente quer logo resolver a situação, não é verdade? A gente já vê médico, já vê se precisa comprar um remédio, se não tem dinheiro, dá um jeito e compra, não é verdade? Eu peguei logo o filho, porque o filho é o que mais toca em todo mundo que tem filho. Aí imagina só, para o Deus que te deu o filho, como é que você resolve as situações, as pendências que você tem com o papai? Como é que nós resolvemos as pendências que nós... eu não tenho pendência com o papai. Tá certo, eu tenho, todos têm, você não tem. Amém, você é um anjo. Você não era nem para estar aqui, você é um anjo. Só não estou vendo brilhar. Todos nós temos pendências com Deus. Todos nós temos que adorá-lo todo o tempo. Temos que orar sem cessar. Temos que viver em santidade. Temos que viver por um propósito. Ou seja, nós temos pendências com Deus até essa nossa vida se acabar. Todos nós temos. Agora, como nós enfrentamos elas, aí é outra situação. Ou se nós enfrentamos. E para desenvolver, enfrentar essas pendências, para desenvolver uma cultura de serviço, de servir, nós temos primeiro que ter uma mentalidade de servo. Nós somos filhos de Deus, amém? Quem entregou sua vida a Jesus, você se torna filho, co-herdeiro com Cristo, amém? Mas o filho faz o que o pai faz, amém? O filho faz o que o pai faz. E o que é que o pai fez? O pai entregou sua vida por amor a nós. E nós estamos entregando a vida pelo menos por 1% de quem nós conhecemos. O que é que nós temos feito? Quantas pessoas você convidou para o culto essa semana? Quantas pessoas você falou do Evangelho de Cristo essa semana? Vou alongar mais um pouco esse mês. Se eu alongar mais um pouco, 3 meses, desses 3 meses que passaram, quantas pessoas você falou de Jesus? Deixa eu alongar mais um pouco, nesses 6 meses, quantas pessoas você falou de Jesus? Se eu alongar mais um pouco ainda, na sua vida, quantas pessoas você já falou de Jesus? Isso é servir. Isso é serviço. Mas a gente precisa colocar na nossa mentalidade que nós precisamos fazer. O serviço cristão, ele começa no coração e na mente. Devemos entender que fomos chamados para viver para Deus e para os outros. Não apenas para nós mesmos. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com outros. Deus nos transforma, Deus nos molda, Deus nos limpa, Deus nos restaura, para que nós transformemos através da palavra dele outras pessoas. Mas isso só acontece se a gente ficar quieto, se a gente ficar parado, ou se eu vim aqui no púlpito e pregar. Porque vou dizer, meu irmão, uma coisa, eu subi aqui, isso é Cássio está dizendo, eu subi aqui e pregar para vocês, pode ter uma palavra alcançar 20 minutos, 30 minutos, algumas dezenas de pessoas, outras pessoas podem estar em outra conexão aqui até dentro da igreja. E essa palavra, ela pode ser esquecida assim que sair da porta da igreja e começar a conversar uma outra história aleatória. Ou você ir para uma pizzaria e tudo mais e ter uma comunhão. A questão é, o que transforma pessoas não é uma pregação. O que transforma pessoas é meu dia a dia e como eu vivo a maneira de Cristo. Não tem como transformar pessoas em uma única pregação. Me desculpe dizer quem gosta de pregar. A verdadeira pregação é a sua vida. A verdadeira ministração que vai transformar pessoas é a sua vida. Ah, mas a gente não vai agradar todo mundo. Realmente, ninguém vai agradar todo mundo. Apenas Cristo. Nem Cristo agradou todo mundo. Quem agradar aquele crucifica-o. Ou seja, não agradou todo mundo. Então você, vamos agradar todo mundo? Não vamos. Mas nós vamos viver conforme a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 20, do 26 ao 28 diz: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Tem outra versão que diz: seja o último da fila. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa mentalidade desafia, sabe o quê? Desafia o nosso orgulho. Essa mentalidade de servir, sabe o que desafia? Desafia o nosso ego. Desafia, sim, o nosso orgulho. Eu quero honrar, mas não vou dizer muitos nomes, não vou dizer um. Eu quero honrar o diácono Jorge. Um senhor que eu não sei nem que idade ele tem, mas ele tem idade do meu pai ou mais. Aposentado, sargento da Marinha, alguma coisa assim. Uma classe superior da Marinha. E ele simplesmente botou uma bota, o sapato, sei lá de que ele estava, se melou todinho de cimento, de areia, fazendo traço de cimento, carregando coisa. Tinha necessidade dele estar lá? Não, nenhuma. Mas ele estava lá, servindo a nós. Porque ele estava servindo a você, viu? Ele estava servindo a você. Porque esse calor que nós estamos passando aqui, em nome de Jesus, nós não vamos passar lá. E honrando ele, estou honrando todos os outros que serviram. Pelo nome dele, estou honrando todos os outros. Mas o que é isso? É que quando a gente entende que nossa mentalidade do servir, o nosso orgulho, ele morre. O nosso ego, ele morre. Não tem um título superior melhor do que o de servo de Cristo.
O servo de Cristo, ele é pau para toda obra. Sabe qual foi a confirmação para essa palavra hoje? Eu ainda estava em dúvida, eu estava vindo no Uber. Quando eu pego o Uber, que hoje o pai estava com o carro, e eu estava vindo no Uber, quando eu abro a porta do Uber, eu nunca abri um Uber, peguei vários já, eu nunca abri um Uber, não sei se tem Ubers aqui em Plantão, que estava um louvor tocando logo de cara. Eu abro a porta do Uber, o louvor tocando, eita glória, que música bonita, gostei da música, irmão, gostei da música, amado. Aí ele, aí você é cristão? Ele, sim, no meio do caminho. Eu, amém, glória a Deus. Você é que igreja? Ele, Assembleia de Deus. Eu, glória a Deus. Aí ele, e você? Eu sou também. Estou indo para a igreja agora, você vai me deixar na porta da igreja. Ele, eita agora, seu culto é de que hora? Eu, 5. Aí ele, você é o quê? Eu sou pastor. Porque eu não gosto nem porque tem gente que, sou pastor. Não, sou um servo. Aí ele, não, eu e você? Aí ele, sou músico. Eu, eita, eu podia dizer, né, sou músico. Telelém, telelém, telelém. Mas eu não sou. Aí ele disse, eu peguei e disse, aí eu disse, amém, glória a Deus. Aí ele, você é também? Eu disse, não. Aí eu, você toca o quê? Eu disse, você toca o quê? Aí ele pegou aí. Demorou assim. Aí ele, eu toco o que me derem para tocar. Aí eu disse, meu irmão, tu toca tudo então, né? Ele, é pastor. Quando um irmão falta da bateria, eu assumo a bateria. Quando o irmão do baixo falta, eu assumo o baixo. Quando não tem como ir o irmão da guitarra, do teclado, eu vou para o teclado. Eu comecei aprendendo no teclado. Eu disse, glória a Deus, você é um servo. Porque o servo, meu irmão, independente, foi a confirmação dessa palavra. Isso que ele falou. O servo, independente do que tem que fazer, seja carregar um balde, seja tocar um teclado, seja ministrar, seja abrir a porta da sua casa, seja tá aí passando uma live, seja cuidando dos nossos carros, seja numa cantina, seja no Kids, ou na lanchonete, seja no Kids, seja em oração aí em pé, pessoal esperando você render a sua vida a Jesus para te abraçar, seja o pessoal que está na brigada, que em nome de Jesus ninguém passe mal, seja na lojinha, na CT Story, seja na rua, no evangelismo, seja cuidando dos jovens, seja cuidando dos adolescentes e das crianças. O servo é pau para toda obra. O servo, faltou ali, eu vou. Faltou ali, desfalcou ali, eu estou. E aquilo que ele falou, eu disse, Deus, foi só a confirmação da palavra. Eu nunca entrei no Uber que o louvor estava tocando. Foi a primeira vez. Que sejam mais vezes. Não, que eu pegue logo o meu carro, em nome de Jesus. E aquilo me ensinou que independente do que tem para fazer, eu vou fazer. Você vai? Servir na vida cotidiana. Servir não se limita a grandes gestos. Eles acontecem, os gestos grandes. Mas servir é muito mais nas pequenas coisas do dia a dia. Servir na família. Ajudar em casa sem reclamar. Glória a Deus. As mamães de plantão vai dar uma chuva de glória agora. 1000 glórias para Jesus, né? Apoiar, ouvir com paciência, perdoar. Servir no trabalho, na escola, na faculdade é ser honesto, apoiar os colegas de trabalho, ou da faculdade, ou da escola. Agir com gentileza,
Tem uma frase que está no momento agora, né? Empatia. Na igreja é ser voluntariado. É se voluntariar em tudo que nós temos para fazer. Seja limpar a igreja, seja montar uma igreja, ou seja tocar, ou seja digitar, ou seja tirar uma foto, ou seja o que nós temos para fazer. Abraçar, cuidar dos novos convertidos. Nós precisamos ter a cultura de cuidar de pessoas. Todos nós, é o nosso chamado. Servir é cuidar de pessoas. Na sociedade, ajudar os necessitados, como diz a palavra. Visitar doentes, apoiar causas justas. Uma cultura do servir não depende de uma posição ou status. Ah, só faz se for pastor. Ou só faz se for diácono. Que nome feio. Só faz se for diácono. Eu tenho que ser diácono para fazer. Eu tenho que ser pastor para fazer grande esterco. Esse é o Cássio. Grande coisa. Não, meu irmão. Não precisa de um status. Não precisa de uma nomenclatura. Não precisa de nada disso. Precisa de disponibilidade e compromisso. Quando Jesus chega para Pedro e diz: olha, deixa o barco aí, deixa essa pescaria aí, vem comigo, se quiser me segue. Ele deixou o barquinho dele lá, ou o barcão, eu não sei o tamanho do barco dele. Ele deixou o navio dele lá. E ele foi seguir Jesus. E no momento necessário que precisou usar o barco, usou o barco para servir Jesus. Muitas das vezes Deus nos permite coisas, termos coisas. Deus me abençoou com um apartamento, Deus me abençoou com uma casa, Deus me abençoa com um carro. Aí Deus vai lá e, amém, glória a Deus, estou aqui para abençoar os meus filhos. E vai e abençoa. Ai, eu estou no condomínio clube agora, eu vou nem vou para a piscina hoje, não vou nem para o culto de noite. Para quê? Vou para o culto nada. Ai, estou com um carro agora, eu vou liderar nada, vai gastar muita gasolina para ir para a igreja. Vou nada, pegar o irmãozinho ali, vixe, vai sujar meu carro. Pelo amor de Deus. Sabe que a cultura do servir, ele sai orando todo o nosso ego, todo moldando o nosso caráter, destruindo aquilo que o diabo quer plantar. Ela sai quebrando tudo. Aí o que acontece? Quando tudo isso é quebrado, aí abre a disponibilidade. Eu quero evangelizar dentro da minha casa. Eu quero construir a minha casa um altar para o Senhor. E não é só da minha família não. É de todos os meus vizinhos, parentes, periquito, papagaio, calopsita. Quem quiser entrar aqui, vai entrar e vai ouvir falar de Jesus. Isso é cultura de servir. Todos podem e devem participar dessa cultura. A cultura do servir é ensinar e replicar. Servir deve ser algo ensinável e replicável. Isso significa ensinar outros a servir. Não é eu aprendi algo e não vou passar para ninguém. Eu não preciso passar nada para ninguém, porque a minha salvação é individual. Tá certo. Você tá certo. Então, tudo que Jesus fez, chamou os discípulos, fez mais não sei quantos mil discípulos, e os discípulos foram aumentando. Tudo aquilo que ele fez, você arrumou uma estratégia melhor, porque a sua salvação é individual e você não precisa fazer mais nada. Jesus gastou o tempo dele conosco, fez um monte de macho escrever e mulher escrever essa Bíblia, para simplesmente a gente dizer que a nossa salvação é individual. Me desculpe, mas o seu ego precisa ser quebrado.
Timóteo, capítulo 2, versículo 2 diz: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Para ensinar, pais ensinam seus filhos, pastores ensinam suas igrejas, líderes ensinam suas equipes, e assim a cultura de serviço se espalha. Você é membro dessa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: a visão dessa igreja é ganhar vidas para Jesus, cuidar bem delas e fazer com que essas pessoas sejam transformadas no caráter, na saúde, em tudo nessa sociedade. Mas tudo isso para nós fazermos tem desafios. Porque um dos principais desafios são renúncia e humildade. Renúncia, porque você vai ter que renunciar muita coisa. Muita coisa. E humildade, porque você pode ser um juiz, você pode ser um desembargador, você pode ser um médico, você pode ser uma pessoa totalmente aí bem letrada. Mas nessa igreja você vai ser um servo. Nessa casa você vai ser um servo de Cristo. E pode ter certeza de uma coisa: é muito superior àquilo que você tem ou pode fazer. E algumas dificuldades comuns para a gente chegar na cultura do servir são o egoísmo e a cultura do individualismo. O mundo ensina aí fora que nós devemos buscar os nossos próprios interesses. Eu vou fazer minha vida. O que é que a gente aprende desde criança? Nós precisamos fazer nossa vida, nós precisamos fazer nosso pé de meia, nós precisamos ter nossa liberdade financeira, nós precisamos passar em um concurso, nós precisamos entrar na faculdade tal ou tal. É ou não é? Eu ouvi isso, não fiz muita coisa, mas ouvi. Aí o que acontece? A nossa mente é moldada aos padrões do mundo. Só que aí Deus vem, traz um cabra que hoje tem ensino superior incompleto, para trazer uma mensagem dessa para você. Que os nossos próprios interesses, aí lá em Filipenses fala, capítulo 2, 3 e 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Obrigado. Por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O desafio é mudar a nossa mentalidade e entender que servir não nos diminui. Não diminui ninguém servir. Pegar um balde, pegar uma vassoura para limpar, não vai diminuir ninguém. Vai lhe abençoar. Nos torna mais parecidos com Cristo. Outros desafios é o cansaço e a desmotivação. Muitas vezes sentimos que estamos servindo sozinhos, ou que as pessoas não valorizam nossos esforços. Aí veio o que Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A solução para isso é lembrar que servimos para Deus.
e não para a aprovação de homem. Nós servimos pessoas servindo a Deus. Servimos Deus servindo pessoas, mas não por aprovação de homens, porque Deus, Ele já te aprovou. Faça a vontade de papai. Vou dar outra citação aqui de desmotivação. Graças a Deus na nossa igreja não tem. O que tinha foi embora. A falta de unidade na igreja. Em algumas igrejas e comunidades, as pessoas esperam que apenas os líderes sirvam, em vez de todos assumirem a responsabilidade. Mas a cultura do servir deve envolver toda a igreja. Vê o que fala em Efésios, capítulo 4, 15 e 16. Mas, porém, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, um corpo bem ajustado, consolidado, com auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse corpo aqui não é o meu, nem é o teu. Esse corpo é o corpo de Cristo. Somos nós, bem ajustados, unidos, articulados, nós vamos fazer o propósito de Deus crescer e avançar. Nós não vamos parar, igual a música que nós louvamos. Cada membro tem um papel essencial no corpo de Cristo. Você é essencial, meu irmão e minha irmã. Ninguém aqui é descartável. Algumas pessoas saíram dessa igreja, mas ninguém ali foi descartado. Ninguém. Saíram, quiseram sair, mas ninguém foi descartado. Amém, igreja? E aí a gente vai para as recompensas dessa cultura do servir. Apesar dos desafios, os frutos de uma vida de serviço são extraordinários. Desde que eu me entendo por gente, que eu identifiquei o que é viver Cristo, eu entendi que viver Cristo é viver servindo pessoas. Eu não entendi um evangelho, graças a Deus, eu não entendi um evangelho que servir a Cristo é vir apenas para um culto. Eu não consigo entender quem coloca na sua cabeça que servir a Cristo é visitar um culto. Servir a Cristo é ser o culto. O seu corpo é culto para o Senhor. A sua voz é culto para o Senhor. O seu viver tem que ser um culto para o Senhor. E recompensas dessas da cultura do servir a Cristo, duas delas são alegria e realização. Quando servimos, experimentamos uma alegria que o mundo aí fora não consegue experimentar, não consegue viver. Em Atos capítulo 20, versículo 35 diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. É uma realização quando a gente consegue fazer algo para alguém. Seja financeiramente falando, seja um abraço, seja uma visita, seja um cuidado de N maneiras, seja uma palavra, seja um texto bíblico.
É uma realização e uma alegria ver uma vida sendo transformada através da palavra de Deus, que é vivida por você. Outra recompensa. Aí você deu para entender que essa recompensa não é apenas para você. Tudo na Bíblia, na palavra de Deus, não está relacionado à primeira pessoa, eu. Tudo está relacionado a nós. Tudo na Bíblia, o Evangelho de Deus é relacionado a nós. O único eu é dele, é ele. O eu sou é ele, e nós somos filhos dele. E a gente, nessa recompensa, a gente cresce espiritualmente. Servir nos aproxima de Deus e nos fortalece espiritualmente. Em Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Deu para entender que é um serviço, não é apenas um ouvido, um ouvir a palavra de Deus, é um servir a Deus. Tudo que nós recebemos de Deus, toda a palavra, toda a bênção que nós recebemos de Deus, a gente tem que repartir com outras pessoas. Isso é propósito. E a gente, nessa recompensa, a gente tem um impacto eterno. Nosso serviço não é em vão. Ele gera frutos eternos e nos leva a receber nossa recompensa celestial. Mateus capítulo 25, do 34 ao 40 diz: então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Como foi que Jesus tinha dado uma parábola? Ou como com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Dá para entender que Deus, Ele é poderoso, né? Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele tem tudo, Ele pode tudo, Ele faz tudo o que Ele quiser. Ele não precisa de nós. Em nenhum momento. Ele podia piscar o olho aqui, resolver tudo. Mas Ele deu a nós, por sua misericórdia, um propósito. Ele deu a nós, pela sua bondade, pela sua graça, um caminho. Já imaginou? Quem aqui já foi do mundo? Levanta a mão, não tem vergonha não, eu já fui. Maior parte da igreja. Você já imaginou se sua vida estivesse daquele jeito de anos atrás? Imagina agora. Onde é que você estaria? Como você estaria? Mas Jesus te salvou. Jesus te transformou. Mas eu queria que você lembrasse agora a pessoa que te evangelizou. Lembra agora. Talvez ela nem viva tá mais, né?
primeira pessoa que te discipulou? O que é discipulado, pastor? Que começou a falar de Jesus para você? A primeira pessoa que começou a te ensinar a palavra de Deus, quem foi? Teve uma pessoa ou não teve? Na minha teve. Aquela pessoa te serviu, sem querer nada em troca, não foi? Isso é o quê? Isso é graça de Deus sobre a tua vida. E o que é que Deus quer te ensinar com isso? Porque talvez você nunca imaginou, você até esqueceu quem foi, e agora voltou à memória. E o que é que Deus quer te ensinar com isso essa noite? É que você tem que fazer igual com outras pessoas. Nós precisamos cuidar de pessoas. Nós precisamos correr atrás de pessoas. Esse exército que se chama Cristão Tema Church precisa cuidar de pessoas, ir atrás do perdido, do órfão, da viúva. E eu adiciono do drogado, da prostituta, do transexual, do homossexual. Nós precisamos falar de Jesus para todos. Eu vou. Você vai. Sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Minha esposa falou no dízimo, na palavra de dízimo e oferta, ela citou meu nome. Disse que eu estava chegando muito tarde em casa. Estou. Mas em momento nenhum eu negligenciei minha família, porque o meu primeiro ministério é minha casa. O meu primeiro ministério é minha esposa e meus filhos. Teve um dia que eu cheguei, era 00:10. Aí Davi estava acordado e me esperando. Tu demorou hoje? Foi, pai. Eu disse, foi, pai. Aí ele, bora jogar um pouquinho. Aí eu disse, vamos agora. Ah, mas aí na minha cabeça Satanás joga, tu vai acordar tarde amanhã. Meu irmão, se meu trabalho for primeiro do que meu filho, eu estou perdido. Se o teu trabalho for primeiro do que o teu filho, tu está perdido. Se o teu trabalho for primeiro do que o teu Jesus, tu está perdido. Nós estamos sim fazendo a obra do novo templo. Glória a Deus. Eu creio que está mais de 50%, uns 70% já, glória a Deus. E a gente vê a graça de Deus por pessoas doando, pessoas doando seu serviço braçal, doando recursos, doando materiais. E a gente vê a coisa acontecendo. Mas não tem a... Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem a ver com 4 paredes não, aquilo não.
Não tem a ver com 4 paredes, não, e um teto, não. Não tem a ver com 4 paredes e um teto. É muito mais do que isso. Porque a gente vai ver milhares de pessoas sendo transformadas, rendidas aos pés do Senhor. Nós vamos, como igreja, cuidar. Nós vamos, como igreja, transformar casas, fazer de lares altares. Tem tudo a ver com ganhar vidas, tem tudo a ver com cuidar de pessoas. Não tem a ver com ter um templo bonito, não. Tem nada a ver com isso. Ninguém aqui, dessa liderança, o pastor Leandro, a pastora Cléo, ninguém está preocupado com um templo bonito, não. Vai ser bonito porque é o melhor que nós podemos fazer. Nós estamos preocupados com as vidas que nós precisamos ganhar. E nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. E vamos cuidar de verdade. Nós vamos cuidar de verdade. E conclusão, o chamado para viver a cultura do servir. A cultura do servir não é um evento ou um ministério. A cultura do servir é um estilo de vida. Quando servirmos com amor, sem esperar nada em troca, porque é isso que nós fazemos. Quem está mais próximo sabe das batalhas e guerras que estão sendo enfrentadas. E nós estamos de pé. E vamos vencer cada uma delas. Porque nós estamos com Cristo e fazendo para Cristo. E nós temos esse estilo de vida, de servir pessoas, servindo a Deus. Quando servimos com amor, sem esperar algo em troca, refletimos. Cássio? Tem nada a ver com Cássio. Quando nós servimos pessoas sem querer nada em troca, nós estamos refletindo Cristo. Estamos refletindo Jesus. E cumprimos o propósito dele na nossa vida. Vou deixar 3 perguntas para vocês. Fica de pé. Uma pergunta que você vai fazer para você mesmo. Em que áreas ou área da minha vida eu preciso ou eu posso desenvolver mais a mentalidade de servo? Outra pergunta. Estou servindo com a motivação certa para Deus e não para os homens? O que nós estamos fazendo tem a ver com Deus ou tem a ver com os homens? O que você está fazendo tem a ver a sua motivação com Deus ou para os homens? E a terceira, como eu posso incentivar outras pessoas a viverem essa cultura do servir? Se quisermos ver a transformação na igreja, na sociedade, na comunidade, não tem a ver com política, tem a ver com Cristo.
tem nada a ver com política. A mudança da nossa sociedade tem tudo a ver com Cristo. Se nós queremos ver a transformação da sociedade, nós precisamos começar em nós mesmos. Servir não é um fardo. Servir é um privilégio. Que Deus abençoe você.